E aí, moçada, sou o professor Joãozinho, professor do curso Acesso, e agora a gente vai conversar sobre mais uma das 10 obras da Federal do Paraná. A obra agora é Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. Mais uma vez, enquadrando a obra no período literário em que ela está inserida, essa obra pertence ao nosso naturalismo, que se desenvolve no Brasil nas últimas 2 décadas do século XIX, começo do século XX. O naturalismo tem no Brasil grandes nomes como Aloysio de Azevedo, escritor do Curtiço, Raul Pompeia, escritor de O Ateneu, entre outros. Adolfo Caminha, então, participa dessa escola literária que se convencionou chamar de naturalismo. Quais são as características dessa escola literária chamada naturalismo? Que eu acredito que é o primeiro passo para você entender melhor esse livro chamado O Bom Crioulo. Bom, o naturalismo é uma escola irmã do realismo. Até em alguns materiais nós temos o capítulo chamado Realismo / Naturalismo. O naturalismo seria uma espécie de realismo exagerado, um realismo exacerbado. Se o realismo bate uma foto da sociedade, o naturalismo vai focar só o que da sociedade é ruim, podre, deteriorado, feio, sujo, horripilante, asqueroso e assim por diante. O naturalismo, então, foca o seu zoom nas chagas, nas feridas sociais. Tudo isso em oposição a quê? Ao romantismo. Se você já leu, já estudou Inocência, por exemplo, que eu mesmo comentei aqui nesse espaço, são mundos que se contrapõem. Você tem lá de um lado aquele amor à primeira vista, aquela morte por amor. Quem acompanhou aquele videozinho a respeito de Inocência, o Cirino morre e a Inocência morre depois sem nenhum motivo. Ela morre de desgosto, ela morre de vento. Então, em oposição a esse universo romântico cor-de-rosa, a escola seguinte que vem é a naturalista, a realista. Olhar a sociedade nos seus pontos negativos e principalmente naturalista. Naturalismo é isso, é o que a sociedade tem de mais chagásico, de mais podre, de mais horrível. Então estamos dentro de uma ambientação completamente diferente da ambientação mais light de Inocência. Muito bem, qual é a história do Bom Crioulo? Quem é o Bom Crioulo? O Bom Crioulo é um ex-escravo que fugiu de uma fazenda e se empregou numa embarcação, se tornou um marinheiro, um homem negro, alto, forte, bonito, sarado. Dá uma olhadinha aqui que você tem mais ou menos uma base, só a base, e ele se torna um destaque lá na embarcação onde ele trabalha. Por quê? Porque ele é forte, porque ele trabalha bem e por isso recebe o apelido de Bom Crioulo. Seu nome é Amaro, mas todos o chamam de o Bom Crioulo. O único problema dele é que às vezes ele bebe um pouco e quando bebe fica um pouco violento. Puxa do seu punhal, da sua adaga e é capaz de violências. Guarde essa cena, guarde esse objeto, essa faca, esse punhal, pois ela vai ser importante. É como num filme. Assistiram Inception, A Origem? Lembra daquele peãozinho que aparece no começo? Depois retorna? Aqui também. Então, esse Bom Crioulo, que é um bom trabalhador e que às vezes é violento, ele tem só mais um probleminha. Ele não tem desejo sexual. Ele foi 1 ou 2 vezes a um prostíbulo e diz no livro que lá ele não teve, como direi, um desempenho satisfatório. Ele não conseguiu. Vocês devem estar entendendo o que aconteceu.
ele realmente não se sentia atraído por mulheres. Até que, um belo dia, ele está lá trabalhando na corveta, na embarcação, onde ele era bom marinheiro, e vai aparecer lá um jovenzinho, um menino, um rapaz, um adolescente, um efebo, chamado Aleixo. Loirinho, bonitinho, olhos claros, meigo, delicado, e o Amaro, pela primeira vez na vida, vai sentir um desejo animalesco. Um desejo maciço, se é que me entende. Já numa das primeiras cenas, um marinheiro vai se engraçar pro lado do Aleixo, do menininho, do loirinho, pelo qual o Amaro já sente aquela atração vigorosa, e ele, para defender Aleixo, bate naquele outro marinheiro e vai ser punido com chibatadas. Vai para o convés do navio, tira lá sua roupa, parece aquele dorso musculoso. O ambiente que não permite que eu faça isso, mas mais ou menos como o meu, ele vai levar chibatadas. E o Aleixo acha isso muito excitante. Ele está apanhando por mim. Ele está apanhando porque me defendeu. Meu herói. E o que vai acontecer? Naquela mesma noite em que Amaro é castigado com chibatadas por ter defendido Aleixo, os dois vão ter a sua primeira noite de amor. Sim, meus amigos, lá naquela corveta, os dois vão pela primeira vez ter um intercurso sexual. O mar estava calmo, mas aquele navio balançou. Eles se tornam então amantes e vão em terra, no Rio de Janeiro, alugar um quarto, um porãozinho, numa pensão de uma ex-prostituta chamada Carola Bunda. Carola Bunda, assim apelidada por causa dos seus belos olhos. E eles ali vão ter o seu ninho de amor. Um quartinho, um porãozinho ali, muquifento, mal cheiroso. E é ali que é o ninho de amor deles. Entretanto, no transcorrer da narrativa, o Aleixo e o Amaro, esse casal, tão feliz e realizado, vai ter um problema, porque o Aleixo vai ser designado para uma outra embarcação que não a mesma em que trabalhava Amaro. E o que acontece? Os dois começam a desencontrar. Eles estão trabalhando em embarcações diferentes. E quando um está em terra, o outro está em mar. Quando o outro está em mar, um está em terra. E eles acabam não se vendo mais. E o que vai acontecer aí, meus amigos? Dona Carola Bunda, Dona Carola, se aproveita da ausência do bom crioulo, do Amaro, e se aproxima de Aleixo e começa a assediá-lo, tratá-lo muito bem. E o que vai acontecer? Os dois também terão um caso. Muitas coisas acontecem, o Amaro fica doente e um dia ele chega em casa mais cedo do trabalho e vai flagrar Carola e Aleixo na cama. E o que ele vai fazer? Lembram daquela faca do começo da minha fala? O peãozinho de Inception? Ele vai matar o Aleixo e fugir. Fim da história. Características desse livro. Lembrando que é uma obra naturalista, e não sei se vocês perceberam na minha fala, o naturalismo tem preferência por ambientes sórdidos, ambientes sujos. As descrições dessas corvetas, desses navios onde eles estavam, Amaro e Aleixo, são terríveis. Se você lê o livro, as páginas fedem. O quartinho em que eles vivem lá, na pensão de Dona Carola, também é sujo, muquifento, sórdido, bem ao estilo naturalista. Uma outra característica naturalista é que o homem, o naturalismo, é sempre visto como um animal instintivo, desprovido de livre-arbítrio, de alma. É um bicho como qualquer outro, acuado, mata para não morrer, certo? E aqui nós temos essa porção animalesca do naturalismo no desejo de Amaro em relação a Aleixo, por exemplo.
Há uma outra característica naturalista também muito importante, que o naturalismo tem preferência pelas perversões sexuais, as taras sexuais. Aqui no caso, temos o tema do homossexualismo. Você deve estar pensando, pô, Joãozinho, estamos aí no século XX, pô, homossexualismo, há uma outra visão. Tudo bem, sim, hoje, ainda bem, temos uma outra visão sobre o tema. Mas na época, com o olhar da época, o homossexualismo era visto como algo fora da normalidade. Então, aqui o homossexualismo é visto como um desvio sexual. E você tem essa questão também muito importante de um triângulo amoroso diferente. São dois homens disputando uma mulher. Como, por exemplo, lá no Dom Casmurro, a famosa obra de Machado de Assis. Mas você tem o quê? Um homem e uma mulher disputando um terceiro homem. É uma singularidade dessa obra de Adolfo Caminha. Outra questão importante a ser lembrada em relação ao bom crioulo é exatamente um tema dos mais importantes do naturalismo, que é com o qual eu vou encerrar a minha falinha, que é o do determinismo. O determinismo é uma teoria de um cara chamado Hippolyte Taine, que dizia que o homem é fruto do meio, da raça e do momento. Contra essas forças não há como lutar. E você tem bem claramente esse determinismo do meio na personagem Aleixo. É ou não é? Quando Aleixo chega no navio, ele é envolvido por aquele meio e ele se torna o quê? Ele se torna a mulher de um homem. Concorda comigo? Aquele rapazinho feminino é envolvido pelo Amaro e aquele meio o faz se tornar uma mulher de um homem. Quando ele vai para a cidade, ele vai para um outro meio, para o quarto, para a pensão da Dona Carola, e o que acontece com ele? Ele acaba se tornando o homem de uma mulher. Ele foi de novo envolvido e moldado pelo meio. Então, mais uma dica para você que vai fazer federal em relação a bom crioulo é essa do determinismo do meio, entre todas as outras que já comentei aqui com vocês. E por aqui eu termino. Até a próxima!